Olá, pessoal. Espero que esteja tudo bem com vocês. Essa aula, essa explicação será para o ensino médio, terceiro ano. Nas últimas aulas, eu pedi uma pesquisa, pedi também que fizesse algumas atividades, né, que eu direcionei sobre o período da ditadura, mais especificamente os enfrentamentos artísticos. E hoje eu decidi fazer um vídeo diferente do que eu tenho feito anteriormente, que eu faço apenas um vídeo onde eu faço explicações orais. Hoje eu também vou projetar a minha tela, tá bom? Então eu vou aqui apresentar para vocês, para podermos ter uma compreensão melhor, né, do tema. Então você já deve estar vendo a minha tela. Então é aula de História para o terceiro ano do ensino médio. Meu nome é Aldovano Dantas Barbosa. E tem a ver com o nosso processo de aprendizagem da ditadura militar e o enfrentamento, tá bom? E qual que é o tema? São as manifestações culturais de resistência. Se a ditadura militar foi um duro golpe na democracia, as manifestações culturais foram resistência a esses governos autoritários, tá? Na década de 60 até 70. Mais especificamente, se nós quisermos datar, então nós temos em 64 golpe, e nós vamos ter a presidente eleito, o fim da ditadura, apenas em 1985, tá? E mesmo assim é um presidente indireto, tá bom? Mas não era militar. Então, nas aulas anteriores, nós trabalhamos a Guerra Fria, né, o mundo polarizado entre capitalismo e socialismo, num conflito ideológico, tendo como Estados Unidos expressão do capitalismo e a União Soviética do socialismo. A arte é construída a partir dos projetos da sociedade. Então, a arte, ela não brota do nada, ela responde aos anseios sociais. Então, com isso, eu pedi para que vocês fizessem uma pesquisa e entendessem a importância da arte na sociedade. Precisamos compreender como as pessoas lidam com essas disputas, né? Então, nós fizemos essa pesquisa e alguns exercícios. Nos exercícios estava escrito lá, em 2014, nós completamos 50 anos do golpe que depois o presidente João Goulart, e aí os militares assumem, né, que é em 1964. A ditadura permaneceu por mais de 20 anos, na verdade 21, não permitindo eleições livres para presidente e controlando o sindicato, os movimentos sociais, os grupos que questionavam a falta de democracia e a força do regime, né, na repressão. Então, esse foi o governo militar, né, e, por outro lado, os grupos tentando resistir. Olha a matéria do jornal, né, do Brasil. Do dia 14 de dezembro de 68, assim que foi instituído o ato institucional número 5, eu vou explicar o que ele foi. Aparecia escrito, não podia falar abertamente das coisas, mas olha o que o governo falou, o jornal falou do governo. Tempo negro, temperatura sufocante, o ar está irrespirável, o país está sendo varrido por fortes ventos. A máxima, 38 graus em Brasília, a mínima tem a ver com ato institucional número 5, nas Laranjeiras. Então, eu perguntava na questão, né, a qual fato esse texto faz referência? Então, é a aprovação do ato institucional número 5, que limitou drasticamente a liberdade de expressão. Esse ato institucional é importante para entender o período. Primeiro, porque ele é muito duro. Todo mundo que era contra o regime poderia ser preso, poderia ser morto, e ninguém prestar conta sobre o sumiço das pessoas, né? Então, não se mudou a Constituição,
mas colocava-se emendas na Constituição. Então, esse foi um duro golpe, né? O que ele dizia no seu artigo 10º? Fica suspensa a garantia de habeas corpus. Habeas corpus é aquele direito que você tem se você for preso, o advogado pede para que você responda em liberdade. Agora, já isso não pode ocorrer. Se você está contra o regime ou suspeita que você está contra o regime, pode te prender e aí você fica esperando o julgamento. E se esse julgamento não acontecer, fica preso. Muitas pessoas sumiram, né, até hoje não se sabe o paradeiro. E no artigo 11, né, 11º, exclui-se de qualquer apreciação judicial todos os atos praticados de acordo com este ato institucional e seus complementares, bem como os respectivos efeitos. Então, tudo que acontece sobre o ato institucional está excluído da apreciação judicial, ou seja, todo mundo que praticar isso, os militares que praticar, não vai sofrer condenações, né? E aí tem outros atos institucionais, né? Então, nos artigos do AI-5, né, por isso que tem números, né? O governo militar procurou limitar a atuação do poder judiciário. Além dos militares poder prender, eles também limitam o seu próprio julgamento. Muito duro esse ato institucional. Tá? Então, diante disso, quando nós pensamos aí que o regime militar brasileiro, né, de 64 a 88, essa datação de 88 também é possível, né, porque nós temos em 85 uma eleição que não não tem voto direto, nós estamos pensando aí no voto direto, tá? É marcado por uma bipolarização no âmbito da política e da arte, entre os que apoiavam e os que criticavam o regime. Então, quem era a favor dos militares e quem era contra. Dentro do segundo grupo, né, destacam-se músicas e canções de protestos. Né? E a canção muito conhecida é do Geraldo Vandré, que convida as pessoas à resistência, né? Já vou-me embora, não sei que vou voltar, amor não chora, se eu volto é para ficar. Por que ele está dizendo isso? Ele está dizendo porque as pessoas que eram contra o regime, algumas eram mandadas para o exílio, tá? Então iam para outro país. Por isso que ele está dizendo amor não chora, que é a hora de deixar esse país, né? Amor de agora para sempre vai ficar. Ou seja, ele está falando que vai embora, mas vai voltar. Eu quis ficar aqui, mas não podia. Por que ele não pode? Porque os militares não deixam. E o meu caminho a ti não conduzia. Um rei mal coroado, ou seja, por que mal coroado? Porque ninguém queria que ele estivesse lá. Foi um golpe. Não queria, ele não queria esse regime militar. Né? O amor em seu reinado, pois sabia que não ia ser amado. Então, algumas metáforas sobre o amor para falar que nesse regime antidemocrático ele estava saindo, que um dia ele ia voltar. Isso era contra o regime, né? Agora, tinha alguns cantores que eram a favor do regime, ganhavam do governo para cantar canções, como uma canção que diz o seguinte, olha, eu te amo, meu Brasil, eu te amo, meu coração é verde, amarelo e branco, azul anil, ninguém segura a juventude do Brasil. E tocava-se na rádio como se no Brasil tivesse tudo bem. Então, a partir dessas questões de pensar, né, o Brasil num período de mais de 20 anos, né, de regime militar, como nós vimos 21, né, mas se nós pensarmos que a primeira eleição direta vai ser só em 1990, então temos muito mais, né, de regime militar, né, ou de ditadura militar, como queira.
Então, a partir dessas questões, vamos descrever as formas de resistência. Qual era a forma de resistência nesse período? Era fazer arte. Por quê? Toda manifestação era proibida, tinha um órgão que censurava as manifestações. A arte, elas passavam pela censura, como o Geraldo Vandré, né, e muitos outros cantores que cantavam essa resistência, né, para difundir essa ideia de que o Brasil deveria e poderia ser livre. Então, essas eram as formas de resistência, né? Usar da arte e de uma linguagem metafórica para falar de liberdade política. Então, agora finalizamos aqui. Eu vou interromper a apresentação. Dizer para vocês que o regime militar, né, é um passado não muito distante, porque podemos aqui fazer uma leitura da polarização que encontra o nosso país hoje, né? Um governo que tem em sua composição muitos militares e uma sociedade dividida, como a sociedade na época militar, dos prós e contra o governo. Então, nós sabemos que um país dividido, ele não consegue progredir na sua economia, na sua sociedade, com direitos para todos. No mais, agradeço a atenção de vocês e nós vamos nos comunicando, seja por textos, questões ou vídeos, né, como esse. Desejo que fiquem bem, a pandemia não acabou, tá? Ficam todos com Deus.